aqui para falar da palavra do Senhor. E mais uma vez eu trago ali um abraço da nossa igreja presbiteriana de Araçás. E os irmãos lá, com certeza, né, manda aquele recado que ama todos vocês, que ama essa igreja. E eu tenho certeza que os irmãos têm o mesmo sentimento ali com a turma, a boa turma de Araçás, não é isso? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios. Como o nosso irmão falou, vim acompanhado hoje da minha esposa. Vim aqui algumas vezes, eu não estava acompanhando com ela, que ela também tem os compromissos lá no Ministério Infantil, mas hoje deu certo e ela está aqui conosco. Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, o verso de 1 ao verso 10. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa carta é atribuída ao apóstolo Paulo, os irmãos sabem, né? E é uma carta meio que um pouco diferente, porque o perfil de Paulo, né? Paulo sempre manda carta assim, exortando, ou então de agradecimento, ou tratando alguma questão, muitas vezes, alguma igreja, alguma dificuldade, algum problema, e algumas vezes também discipulando, né, a alguém. Ele tinha essa preocupação. Mas essa carta de Paulo é uma carta interessante, porque é uma carta que ela tem ali esclarecimento e mostrando ali o povo de Éfeso o processo de salvação do Senhor. Muitos estavam se achegando ali ao Evangelho, mas indo meio que no vácuo e não entendendo bem esse processo. E muitas vezes isso acontece conosco e nas nossas igrejas, né? Todo mundo está indo, o meu pai está indo, o meu parente está indo, eu vou também. e serve, isso é bom, estar junto do povo do Senhor, mas tão bom quanto servir ao Senhor é entender, né, quem é Deus, entender quem somos nós, entender o processo de salvação, entender essa questão pecaminosa da humanidade e entender um pouco da graça do Senhor. Então essa carta, ela não foi endereçada a uma igreja, mas ela foi endereçada ali à região de Éfeso. Então alguns estudiosos, né, vão dizer que é uma carta circular, que ela rodava ali nas igrejas da região, né, como até um documento teológico, mas lida assim em estudo, em pregações, né? Então é uma carta que vai falar muito sobre a igreja, né? Tem muito ensinamento ali para a igreja, vai falar sobre a fé,
É uma carta que fala da graça de Deus, como já vimos nesses primeiros versos. Vai falar da vida cristã. É uma carta, então, que no período ela foi muito útil, 100% útil, como também é hoje para nós essa carta, nós entendermos o processo de salvação do Senhor nas nossas vidas. Tem um ditado popular que vai dizer que nem tudo que reluz é ouro, e a gente vai entender isso olhando para essa carta, porque nem tudo que reluz é ouro, quer dizer, nem tudo que parece é. E para entender melhor, tem um versículo ali em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1, que vai dizer que tem nome que vive, mas está morto. Ou seja, nem tudo que parece é. Tem gente que parece que está vivo, mas não está. Porque Deus, Ele tem uma perspectiva diferente do que é vida. O fato de nós estarmos respirando, andando, fazendo as nossas atividades, trabalhando, para nós isso estou muito vivo, eu estou fazendo isso tudo. Deus olha para mim e para você com uma perspectiva de vida diferente, Nem todo mundo que está andando por aí, o Senhor olha e fala assim, não, esse tem vida. Não, Deus tem um critério, e a graça e o critério do Senhor chama-se graça. Aquele que derramou, então, aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, o Senhor pode falar, esse é um ser vivente. Deus olha para nós, para a humanidade, e não vê assim aquele monte de vivo andando. Na verdade, pelo texto que nós lemos aí, ele vê um monte de mortos, Ele é o plano ali desenhado da humanidade, que o apóstolo Paulo vai falar nessa carta. Então eu queria falar, meus irmãos, com vocês nessa noite, sobre o tema, viver é diferente de estar vivo. O fato de nós estarmos andando, como eu já disse, casando, dando-se casamento, fazendo as nossas atividades, isso não propriamente o Senhor vai olhar e falar que eu ou você estamos vivos. E tem um critério, o Senhor tem um critério diferente sobre a nossa vida. Então viver é diferente de estar vivo. E a gente vai tentar entender isso à luz da palavra mesmo, E vamos tratar em pontos para ficar melhor compreendido. E o primeiro ponto que eu queria ver com os irmãos aí, como vive o morto. Parece uma brincadeira, Mas não é. E a gente vai entender aqui como que vive o morto. Olhando as escrituras, o texto que nós lemos, o verso 2 vai dizer, nos quais andaste outrora. Então ele vai falar aqui, o texto está falando que o morto, ele está meio que andando por aí. De repente é na sua rua, de repente é na sua casa, tem morto andando por aí. Então o morto anda, porque o verso 2 ele vai nos dar essa ideia, no quais andaste outrora. Interessante, porque o morto ele não está andando por si, mas ele está andando segundo o curso deste mundo. Ou seja, o morto que anda por aí, ele está andando seguindo o fluxo do mundo. É um ser que ele não oferece nenhuma resistência ao mundo. O mundo está indo para a direita, o morto ele está indo para a direita. O mundo volta, o morto volta. O mundo está indo no centro, o morto vai para o centro. Então ele não está oferecendo resistência nenhuma, ele está, segundo a palavra do Senhor aqui, que está nos dando esse diagnóstico, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Ele está andando seguindo o curso deste mundo, não oferecendo qualquer ou nenhuma resistência, como aquele bom motorista, que está sempre na mão, seguindo o fluxo do trânsito. Quando vem na contramão, atrapalha. Mas o morto aqui, ele está seguindo o fluxo do mundo, não está oferecendo resistência alguma. E o morto não está por si, porque ele está seguindo aqui, sendo dominado por uma potestade. O texto vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, está falando de um poder invisível.
De repente o cidadão está andando para lá e para cá, seguindo o fluxo deste mundo e acha que é ele mesmo que está seguindo. Não, ele está sendo conduzido pelo um poder maligno aqui, potestade do ar, porque é um poder invisível, porque o inimigo das nossas almas, ele não se apresenta para mim e para você como algo ruim, e ele fica assim meio que oculto mesmo, quando ele quer conduzir alguém à perdição, ele não aparece de forma horrenda, ou horrível, ou feio, ele aparece muitas vezes de forma sutil, bem sorrateira, como nós vemos lá em Gênesis. Então o morto está sendo conduzido por essa potestade do ar, um poder invisível, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, de fato, é aqueles que são separados ou conduzidos para um dia absolver toda a ira do Senhor. E aquele que não é alcançado pela graça de Deus, de fato, vai absorver toda a ira do Senhor. Então esse príncipe da potestade do ar, ele meio que agrega mais e mais para receber esse castigo eterno juntamente com ele, que já está condenado. Então, segundo, ele vive então seguindo, se é que o morto vive, né? Seguindo o comando do príncipe da potestade do ar, um poder invisível, conduzindo ali, chamados filhos da desobediência. Segundo ponto, meus irmãos, para nós tentar entender esse processo, quem são os mortos? É muito interessante porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a pregação, com a palestra, alguma coisa assim, não sei vocês, mas muitas vezes eu começo a pensar, né, por que fulano não está aqui, né? Por que ciclano não está aqui? Poxa, a palavra está interessante, está bacana, e podia eu ter trago fulano ou ciclano, não, mas é com você mesmo, e é comigo, que a palavra de Deus quer falar, porque aquele que o Espírito Santo quer falar, Deus trouxe aqui nessa noite. Eu creio dessa forma. E às vezes a gente fica meio que pensando, né? Uai, é para mim essa palavra? É para todos nós, meus irmãos. E como o segundo ponto aqui, né? Quem são os mortos? Às vezes está aí na sua cabeça pensando, né? Que é fulano ou que é ciclano. Vamos descobrir quem são os mortos? O texto, o verso 3 vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora. O apóstolo Paulo já se coloca ali numa condição de morto, que ele foi um dia. Que bom, né? Que o apóstolo Paulo ele pode dizer que um dia ele foi morto. E eu? E você? Será que um dia você já se viu assim nessa condição de falar, não, um dia eu fui morto, mas agora eu sou vivo, porque a graça do Senhor me alcançou. E o apóstolo Paulo aqui está se colocando numa condição passada, entre os quais também todos nós andamos. Ou seja, verdadeiramente nós já nascemos mortos. Nós já nascemos, como já foi orado nessa noite, perdidos. Nós já nascemos caminhando para a perdição. E a gente vê aqui a ação do Senhor conduzindo os seus à salvação. Então os mortos é todo aquele, meus irmãos, que o texto vai dizer que são inclinados, né? O verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Aquele então que é inclinado à carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, são os filhos da ira, são os mortos. Então aquele que não luta contra a sua vontade, aquele que de fato deliberadamente faz a inclinação da sua carne, faz a vontade da carne e dos pensamentos. Os nossos pensamentos são maus, né? Nossa natureza pecaminosa, ela nos
nos ataca também nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos são maus. Cabe a nós, né, assim, dominar os nossos pensamentos e não dar vazão ao mal. Mas aqui, esse morto, espiritualmente, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é o morto, que a palavra de Deus está falando aqui, aquele que faz, que vive dessa forma, não lutando para viver os propósitos do Senhor, viver a palavra, ou seja, ele está sendo totalmente conduzido por este mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O apóstolo Paulo e a palavra de Deus está falando que esse é o sujeito que está, de fato, morto. Vamos ler de novo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa e nós já nascemos perdidos, por natureza filhos da ira, como também os demais. Não só nós éramos, mas todos são, todos já nasceram com essa condição. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele se coloca nessa condição, né, que um dia também foi. E outro dia nós tratando na escola dominical de evangelismo, né, de discipulado e tudo mais, e a gente viu alguns comentários como é difícil, né? É difícil, meus irmãos, pregar o evangelho para alguém e se colocar nessa condição, né? Olha, a palavra de Deus está falando aqui que aquele que faz a vontade da carne e dos pensamentos é morto. Porque as pessoas elas não querem ouvir a verdade. As pessoas elas querem muitas vezes ter o seu ego massageado, não quer ouvir a verdade. Assim, então às vezes elas criam logo um muro, né, para não ouvir as verdades do Senhor e nos coloca muitas vezes nós cristãos como sendo arrogantes, mas não sou eu, não é você que fala, é a palavra de Deus que fala. Lógico que nós temos que ter sabedoria, discernimento, amor, né, para colocar todas as questões, mas é necessário, porque verdadeiramente a humanidade está morta nos delitos e pecados, e só vai ter vida aquele que de fato alcançar a graça do Senhor, ou aquele que Deus alcança com a sua graça. Então esse plano de salvação da humanidade está bem desenhada, né? Está bem desenhada aqui nesse texto, essa condição humana que é totalmente caída, que é morta nos seus delitos e pecados. Então toda a raça humana ela está condenada pelo pecado, no qual o salário é a morte. Todos nós pecamos e temos essa paga da morte, se a intervenção do Senhor nos chegar na minha e na sua vida. Terceiro ponto, Deus presenteia o morto. Eu dei uma olhada e fiz uma pesquisa breve para ver se alguma nação, alguma etnia, alguma coisa assim, tem esse costume de presentear mortos. Verdadeiramente eu não encontrei nada, né? Mas eu gosto de brincar que as coisas estão tão difíceis, né? Que dificilmente a gente está dando presente para morto, não está dando presente para vivo, imagina para morto, não é isso? Tá tão difícil, né, as coisas financeiramente, mas só que o nosso Deus é um Deus rico, amém? O nosso Deus é um Deus rico, e nós não estamos falando de quantias financeiras, mas o verso 4 vai dizer, mas Deus sendo rico, rico em quê? Em valores? Em dinheiro? Não. O texto vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, nos deu um presente. Deus então olha para mim e para você, e nos presenteia, nos dando vida, juntamente com Cristo, pela graça, nós somos salvos. Nós merecemos? Nós não merecemos.
Nós fazemos algo para isso acontecer? Não, nós não fazemos algo. Nós não temos condições de fazer nada. Mas Deus, com seu imenso amor, Ele nos dá vida juntamente com Cristo, pela graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, Ele fez no passado e faz agora, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez no passado e nos séculos vindouros, né, que o apóstolo Paulo está falando que no tempo que há de vir, Ele ainda faz. O Senhor Jesus ainda hoje ressuscita mortos, amém? Ainda tira a pessoa na condição de morto e dá vida e derrama a sua graça ainda hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós temos um Deus rico em misericórdia, não por obrigação, mas por amor. Não merecemos, mas Ele nos faz esse favor, nos dá esse presente. Ele então nos presenteia, porque sem Cristo nada podemos fazer, nada. É interessante que nem a fé vem de nós, vem de Deus. E eu outro dia estava explicando isso um pouco lá em Araçás, ilustrando, né, um mês que passou, que foi Dia dos Pais. Quantos de nós, eu acredito que tem pais aqui, e isso aconteceu muito comigo, que nos dias dos pais ou no aniversário, o meu presente saía do meu próprio bolso. Já aconteceu isso aqui com alguém? Que você dá o valorzinho ali à criança ou à mãe, e eles vão lá, compram o presente e traz para você. E você fica feliz da vida, não é isso mesmo? E a gente fica muito feliz, e a gente abraça o filho, e a gente chora, e a gente declara o amor, e o filho também declara o amor. E o engraçado, e o presente saiu do seu bolso. E é assim que Deus faz conosco. Deus, Ele nos dá a fé, porque Ele é autor da fé. E nós devolvemos para Ele, porque Ele é consumador da nossa fé. E Ele derrama a graça, e nos salva, e nos dá vida. Nem a fé nós temos condição, mas Ele nos dá e nós devolvemos para Ele. Ele derrama a graça sobre a nossa vida, e nós enchemos o nosso pulmão e declaramos que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Esse é o processo de salvação. Ele nos toca e nos chama, e nós nos achegamos a Ele com fé, e Ele derrama a sua graça, e muda totalmente a nossa história, nos dando vida. Mas verdadeiramente o homem, ele não tem uma boa relação com a morte, não é isso? O homem não tem uma boa relação com a morte. Lembram lá de a conversa do Senhor Jesus com o sábio Nicodemos, né? Nicodemos ficou meio que querendo saber como se achega a esse reino. O Senhor falou: não, rapaz, você tem que nascer de novo. Como que é isso? Mas Nicodemos não estava vivo ali. O Senhor olhar para Nicodemos não via. O fato dele estar ali respirando, falando com o Senhor não via ele como vivo. E chamou ele para nascer de novo. E isso foi o que aconteceu comigo e com você. Nós nos achegamos ao Senhor e Ele nos deu vida, porque nós não temos, e o homem não tem uma boa relação com a morte, porque o Senhor, Ele não nos fez para morrer. O texto em Gênesis, em que Ele nos formou, vai falar que Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós respiramos o fôlego de vida dado por nosso Deus. Mas o pecado nos fez agora a morte física, então agora nós morremos, nós adoecemos, nós falecemos. E nós sofremos com isso, mas só que nós não nascemos para isso, por isso que nós não temos uma boa relação com a morte. Nós não temos, de fato nós choramos, mas o propósito de Deus é que Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. O texto da palavra de Deus está recheada
mostrando que o Senhor é vida, que viver com o Senhor é vida. E o Senhor, Ele se declara como o pão da vida. Nosso alimento é Jesus, nosso alimento é o Senhor. Ele é o pão da vida. Mas nós, verdadeiramente, essa luta de vida ou morte, fisicamente, nós perdemos. Fisicamente nós perdemos. Porque um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer. E o Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. E o texto vai dizer que nós vamos ressuscitar com Ele, não para uma vida material, mas para uma vida espiritual. Nós teremos o corpo transformado, porque o Senhor não nos criou, não nos formou para a morte, Ele nos formou para a vida. E um dia Ele vai nos dar essa vida eterna para vivermos para sempre com Ele. Então, de forma espiritual, nós nascemos mortos. Ele adentra com a ação de graça, nos dando vida. Então, Jesus é Ele que luta por nós, Ele lutou por nós e venceu a morte. E agora nós podemos ter vida em Cristo Jesus. Não sei se você já brincou lá na escola, né? De vivo ou morto, né? Aquela dinâmicazinha, vivo ou morto, vivo ou morto. E se a gente fosse brincar agora, fazer essa dinâmica agora? Quem é você? Quem sou eu nessa dinâmica? Eu sou vivo? Eu sou morto? Eu sou morto? Eu sou vivo? Né? É um momento que a gente pode pensar: quem sou eu? Quem é você? Vivo ou morto? Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, qual é a nossa condição? O apóstolo Paulo coloca ali a dele muito bem, né? Que ele tenha certeza de estar vivo, porque antes ele estava morto. Será que eu posso encher o meu pulmão e falar que eu sou vivo? Será que você pode falar? Em nome de Jesus, eu creio que todos nós estamos aqui respirando e nos alimentando, né, do pão da vida que é Jesus Cristo. Nós temos vida. Amém? Essa igreja tem vida em Cristo Jesus. Partindo, meus irmãos, para uma conclusão, eu vou abrir aqui em João. Em João 11, aqui a partir do verso 39, os irmãos conhecem esse texto, porque vai falar de Lázaro. Vai falar da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. Toda a palavra de Deus vai apontar para Cristo. E essa história de Lázaro também vai falar da nossa condição. Mas toda a palavra de Deus aponta para Cristo e para a ação salvadora de Cristo nas nossas vidas. E a partir, os irmãos bem lembram, né, ali de todo o enredo da história de Lázaro, em que ele adoeceu, veio a falecer. As irmãs de Lázaro, né, mandaram chamar Jesus para resolver essa situação. E Jesus, ele ainda demora a chegar ali. Então, quando chega, as irmãs de Lázaro falam que ele já está mal cheiroso, já está ali num estado ruim de decomposição, assim é o entendimento delas. Mas mesmo assim, o Senhor continua, porque o Senhor quer que eu e você aprenda alguma coisa com essa história. Então, a partir do verso 39, vai dizer: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que criam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. A história de Lázaro ali retrata um pouco da humanidade. Lázaro estava morto. Se o Senhor não intervém na história de Lázaro, Lázaro continuava morto na sepultura. Mas o Senhor chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro então se levanta e vem para fora. O que o texto nos mostra? Que há vida em Jesus Cristo. Que há vida em Jesus. Que quando o morto ouve a voz de Jesus, ele se levanta e se achega ao Senhor e recebe vida. O texto retrata uma história bonita, é verdade, mas mostra a condição da humanidade e mostra que em Jesus há vida e que Deus ainda hoje, Jesus ainda hoje, chama, vem para fora. Deus está chamando, Deus tem chamado a muitos para vir para fora, para que saiam da sepultura e possam receber a graça do Senhor e que possam viver. Basta nós, basta a humanidade, quem sabe você, quem sabe eu, ser sensível à voz de Deus e ouvir o chamado do Senhor e sair dessa condição de morto, de sepultura. O texto vai falar que Lázaro já era mal cheiroso, já estava mal cheirando. Mas quando a ação de Deus adentra na minha vida, na sua vida, nós saímos de uma condição mal cheirosa do pecado e nós passamos a exalar o bom perfume do Senhor. O Senhor pode nos dar vida. Ainda hoje o Senhor, Ele dá vida aos mortos e derrama a sua graça. O último ponto, meus irmãos, e agora para finalizar, como vive agora os vivos? Nós colocamos uma interrogação lá, né? Como vive os mortos? E como tem vivido os vivos? E o texto de Efésios, de novo aqui, voltando no verso 10, vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? O texto vai dizer que os vivos, então, agora, andam na prática das boas obras. Então nós recebemos vida para praticar as boas obras. Nós não praticamos as boas obras para receber vida, ao contrário. Agora, porque eu sou salvo, porque eu tenho vida, eu pratico as boas obras. E não só umas boas obras, como eu vou dizer, eu vou ser um bom esposo, seja um bom esposo. Eu vou ser um bom filho, seja um bom filho. Eu vou ser um bom empregado, seja um bom empregado. Isso tudo é boa obra. Mas tão importante quanto isso, ou até mais importante, é praticar para anunciar as boas obras do Senhor, para anunciar que Jesus Cristo é aquele que dá vida, e falar dessa boa obra que foi feita por Jesus Cristo lá na cruz, né? Morreu, derramou o teu sangue, o sangue que nos purifica e nos tira de uma condição de morte para a vida. Que nós possamos meditar nessa palavra
e saber que ainda hoje o Senhor derrama a sua graça, dando vida aos mortos. Amém?